E passo a palavra para o senhor Luiz Antônio Festino, que é diretor de Assuntos Trabalhistas da NCST. Bom dia, deputado. Eu agradeço aqui a indicação dos deputados, a bancada dos trabalhadores, o deputado Hugo Leal, o deputado Orlando Silva e o deputado José Paulo Papa, a indicação, João Paulo Papa, a indicação da bancada dos trabalhadores. Eu também agradeço em nome do nosso presidente, Omar José Gomes, que teve que viajar para o Rio por estar com o filho adoentado, então ele não pôde comparecer. Quando a gente discute o marco regulatório, o que eu vi nas outras audiências acaba sendo restrito às transportadoras, ao transporte autônomo, e não discute a cadeia produtiva do transporte. E essa cadeia produtiva relacionada com o ser humano, que são os operadores do transporte, né? E acaba sendo uma discussão isolada do conjunto do que é a cadeia produtiva do setor de transporte. Nós estamos apresentando aqui uma proposta de diretrizes que foi elaborada, não começou a ser discutida agora, ela já vem sendo discutida há muito tempo pelos trabalhadores. Eu queria passar para o deputado Baleia Rossi as diretrizes, o marco regulatório, que foi discutida, foi apresentada na agenda nacional dos trabalhadores para o então presidente da República em 2010, pelas centrais sindicais e aos candidatos à presidência da República naquela época, né? Então, essa nossa discussão ela já vem de todas as centrais sindicais, não é uma discussão isolada do setor de transporte. Também a Federação de São Paulo, que é presidida aqui pelo Valdir de Souza Pessana, desde 2004 vem apresentando diretrizes para todos os candidatos, seja eleição municipal, estadual ou federal, sobre as diretrizes do transporte. E, por último, nós queremos resgatar aqui o Plano Nacional de Logística e Transporte de 2007, né? Um plano que determina toda a cadeia produtiva. Foi apresentado aqui somente o segmento das empresas de transporte de carga, transporte autônomo e as cooperativas. Mas o grande segmento no transporte de cargas, que o doutor Sandro acabou colocando, é a cadeia produtiva diferenciada, é a que está lá no comércio, que está na indústria, é 60% de todo o transporte. E não só as transportadoras ou os autônomos. Então, que é uma grande cadeia produtiva e que não fica somente no transporte de bens. Ela também está na coleta de lixo, ela está na entrega de gás, na distribuição de petróleo. Ela é uma cadeia produtiva enorme, né? E que a gente defende como um todo da cadeia produtiva. Aí é uma grande divergência, os números de quem são os motoristas e do que é o setor de transporte. Cada setor do governo apresenta um número, o IBGE apresenta um número, o IPEA outro, o Denatran outro. Eu colhi alguns dados aqui. O motorista profissional, quando ele renova a sua carta, ou quando ele tira a sua habilitação, pelo artigo 147, ele é obrigado a declarar que exerce profissão habilitada, remunerada. Ele é obrigado a declarar isso aí. Hoje, o Denatran informa para a gente, o informe da última reunião que tivemos com o Denatran, 12 milhões de motoristas declaram profissão remunerada. 12 milhões. Né? Aí nós chegamos no informe do número de veículos. Né? Também 12 milhões de veículos estão licenciados no mês de outubro. Não sei se está em circulação ou não, mas estão licenciados. O caminhão trator, a caminhonete, a caminhoneta, 12 milhões e 635 milhões de veículos. Então, vejam bem, registrado. Quando nós chegamos no Registro Nacional de Transporte de Carga Rodoviária, que é feito pela NTT, nós temos 2 milhões e 317 veículos. Então, veja bem, você tem um segmento com 12 milhões de registrados no Denatran, 12 milhões declaram que exerce a profissão remunerada, somente que é controlado
2 milhões e 300. Onde está o restante da frota? Onde circula, né, essa frota? E aí nós temos que discutir a importância estratégica do setor de transporte. E falta muito conhecimento dessa cadeia produtiva, né? Eu participei aqui de todo o debate da Lei 13.103, da 12.619, e via que ficava muito restrito a segmentos, e não o que representa o trabalhador em transporte ou a cadeia produtiva, né? Além disso, a questão da legislação. Hoje, eu fiz um elenco aqui, o documento acho que vocês receberam, que nós estamos entregando para a mesa. Eu fiz um levantamento somente dos últimos 10 anos da legislação, né, pertinente ao setor de transporte. Nem toda, é só uma parte. Então, nós temos a 11.442, que é a questão do autônomo. Nós temos a 12.009, que é o mototaxista, o motoboy, o motofretista, que diz a entrega de mercadorias. Também, isso aí está totalmente excluído. Mas hoje é um grande segmento na entrega de mercadorias e participante do mercado do setor de transporte. A lei de movimentação de mercadorias, que também acaba não tendo uma discussão mais profunda. Uma lei importantíssima, inclusive eu acredito que muitos deputados aqui da Comissão de Viação e Transporte são responsáveis por ela, a 12.379, que é o Sistema Nacional de Viação, né? É o que tem o objetivo de criar critério de implantação constituído a infraestrutura física operacional dos vários modos de transporte e pessoas e bens, né? Foi aprovado em 2011. Mas, infelizmente, como já disse um ministro, tem lei que pega, tem lei que não pega. Essa é uma das leis que nós estamos reivindicando, porque foi aprovada aqui pela Comissão de Transporte, né? E que é federativa, né? A lei de mobilidade, bem aprovada aqui pela Comissão de Transporte, a mobilidade urbana, que diz também melhoria e acessibilidade de pessoas e cargas. Não fala somente do transporte de passageiros, ela fala da carga na cidade, a carga no setor urbano, né? E a 12.619 e a 13.103, que são específicas na regulamentação da profissão de motorista, né? Além disso, nós estamos discutindo o marco regulatório com o papel do serviço público. O Plano Nacional de Logística e Transporte de 2007, que vem sendo revisado pelo Ministério do Transporte, ele tem 8 pontos básicos, né? Nesses pontos básicos, o que ele diz do transporte? É um plano nacional e federativo, não apenas federal. É um plano de Estado e não apenas de governo. É um plano multimodal envolvendo toda a cadeia logística. É o que a gente falou no princípio, né? É a cadeia produtiva, associada aos transportes como um todo, com todos os seus custos, e não apenas ao setor de transporte, né? Ele propõe um planejamento permanente, participativo, integrado e intersetorial. Essa parte participativa que o governo simplesmente exclui os trabalhadores. Nós nunca fomos consultados do que é essa participação nessa cadeia logística, né? Como discutir o transporte, a cadeia logística, se você não discute com quem opera o sistema? E aí a gente acaba vendo legislações que acabam prejudicando a condição de trabalho. Um exemplo é a proibição de circulação de cargas em várias cidades do país. Começou com São Paulo. Se proíbe a circulação durante o dia, das 5 da manhã às 9 horas da noite, né? E o que fazer? Qual é o plano de logística para esses trabalhadores? Onde eles vão ficar? Onde eles vão estar à disposição da transportadora ou dos embarcadores, né? Então se proíbe, mas não tem um plano em conjunto com o governo federal e o governo estaduais, né, para essa logística. Um outro exemplo, o CEAGESP de São Paulo, ele circula 4.000 caminhões por dia. Vem mercadorias de 1.200 cidades e vem de 15 países.
Qual é o plano de logística? Aí você tem uma proibição de circulação de caminhões, né? Então, essa cadeia produtiva que tem que ser discutida no marco regulatório, né? A preservação do meio ambiente, né? E o processo de gestão eficiente. Aí nós temos a situação do transporte em si, a regionalização. Nós temos uma diferença enorme entre os setores, né? É um tipo de transporte de carga no Mato Grosso, é um outro tipo no Paraná, é um outro tipo no eixo Rio-São Paulo, que tem 70% da carga. Qual é a discussão dessa regionalização? A integração intermodal com os demais setores, ferrovia, porto, aeroportos, a infraestrutura, né? A renovação de frota. A renovação de frota não só visando o equipamento, mas visando também a condição de trabalho, né, desse equipamento. Aí nós temos os acidentes de trânsito e transporte, acidente de trânsito, que inclui o acidente de trabalho. Para vocês terem uma ideia, o último levantamento do GETRAC, que é o Grupo de Estudo do Transporte de Carga do Ministério do Transporte, 836 motoristas perderam a vida em 2011 e 2012, somente em rodovias. Somente em rodovias. Né? É a categoria que mais mata hoje em acidentes de trabalho. Né? O SINAI está aí presente e tem também o seu levantamento. Hoje, em segundo lugar, você tem os trabalhadores na construção com 284 mortes. E o trabalhador em transporte, 836, somente nas rodovias. Né? Então, o número é enorme. Aí... Oi? É 2011 e 2012. Está aí no documento, né? E aí, o que acontece? A Lei 13.103 e mais a 12.619, ela pega e inclui uma questão importante, né? O atendimento específico do SUS aos motoristas e aos trabalhadores em transporte em virtude das doenças causadas. Tá? É um paliativo, porque nós temos que prever e precaver o acidente. E não, depois de acidentado, ele vai para o SUS. Né? Também a questão da segurança. Como eu falei da restrição do transporte de carga, houve um aumento de número de roubo de carga e veículos, né? Que também envolve o profissional, o ser humano. Primeiro, temos que preservar a vida, depois a questão material. Mas com uma restrição de circulação, sem um plano de logística, nós acabamos ficando numa situação de não proteção a esses trabalhadores. E a qualificação profissional, vejam bem, a questão da segurança também está garantida na Lei 13.103 e 12.619, que é a garantia à segurança aos trabalhadores. E a qualificação profissional, né, que também foi garantida tanto na 12.619 e na 13.103. Está lá o artigo 2º, a obrigatoriedade da qualificação profissional, né, oferecida a todos os trabalhadores. Isso não aconteceu até agora. Mesmo a Lei 13.100 aprovada agora em maio passado, em abril passado, e a 12.000 em 2012, nós não temos um plano do Denatran, do Ministério da Educação, nós não temos nada que viabilize essa qualificação profissional, né? Eu acho que já esgotei meu tempo, mas os pontos básicos que a gente tem, eles estão aí nesse documento, né? Eu proporia que teria que ter um amplo seminário, como aconteceu com o marco regulatório da mineração, onde foi feito um seminário aqui nessa casa, com mais de 50 participantes do movimento sindical, dos trabalhadores, determinando algumas coisas que o movimento sindical e os trabalhadores falavam já na época do marco regulatório da mineração, acabou acontecendo com o acidente de Mariana, né? Infelizmente, a demora também que a gente tem na discussão dos projetos. Mas eu acho que o transporte de carga, como o transporte em geral, merece também uma ampla discussão através de um seminário, colocando todos os segmentos e todas as propostas. Tá? Eu agradeço, mais uma vez, em nome da Confederação. Tá? Nós agradecemos, senhor Luiz Antônio Festino, pela
exposição. Antes de passar